Então, na semana passada, a gente começou a olhar o Sutra de Vimalakirti. A gente olhou basicamente a primeira página, que é uma contextualização, né, do Vimalakirti, e também onde ele vivia e também a classe de ensinamento que ele vai oferecer. E ele começou então, na verdade o Vimalakirti não fez nada assim de prático até agora, né? Ele está deitado, doente, numa cama, esperando que alguém vá visitar ele. E até agora não apareceu ninguém. Então, o sutra ele se constrói dentro de um diálogo que é muito interessante, porque é basicamente os alunos do Buda argumentando com o Buda por que que eles não estão indo visitar o Vimalakirti. Aí cada um tem uma boa razão. Essa boa razão diz respeito a algum encontro que eles tiveram com o Vimalakirti, e o Vimalakirti deu a real para eles, né? Ou seja, o Vimalakirti ele é um controle de qualidade, né? Ele é como se fosse a corporificação do controle de qualidade da nossa própria prática, né? Então a gente se vê fixado, apegado, fazendo aquilo de um jeito ah, pequeno, e o Vimalakirti vem e explode a bolha. Ele vai apresentar a lucidez de maneira muito direta. Então ele é muito impactante. Especialmente, né, vocês vão ver que a linguagem que ele usa é uma linguagem muito importante, porque o Vimalakirti ele vai apresentar os paradoxos, né? Então ele vai quebrar não só a mente conceitual, que tenta entender as coisas de maneira muito definida, assim, como, no sentido em que as coisas, como se as coisas pudessem ser explicadas de uma maneira completamente perfeita e arrumada, e ao mesmo tempo, como se dentro disso as coisas então certo e errado, tudo tivesse tudo muito no seu lugar, né? Então o Vimalakirti ele vai chacoalhar por completo, né, as nossas construções do caminho, mas ele vai chacoalhar também as nossas construções da própria vida, né? Então isso já aconteceu nos dois primeiros encontros, né, que foi com Shariputra e Moggallana, que são esses dois discípulos mais super próximos do Buda. Aí hoje, né, está escrito ali 5 entre parênteses no início, né, que é na página 2 ainda que a gente está olhando, ele agora vai então ter esse encontro com Mahakasyapa. Então Mahakasyapa, ele não era pouca coisa, né? Mahakasyapa, ele se tornou o próprio herdeiro do Buda, né? Então, antes de falecer, o Buda deu a transmissão para Mahakasyapa. Deu o cetro, deu a tigela, disse para Mahakasyapa, agora é com você. Então, Mahakasyapa se torna o segundo Buda, vamos dizer. Ele se torna o regente da Sangha, uma vez que o Buda não está mais presente. Então, ele não era um monge qualquer, né? Então, agora, o Vimalakirti só pega os graduados, né? Então, um por um deles. Agora, então, é a vez do Mahakasyapa narrar o que aconteceu com ele. Então, honrado pelo mundo, então, né, o Shariputra e Moggallana já tinham negado, né? Então, o Buda vai chamando um por um. Aí veio o Mahakasyapa. Aí o Mahakasyapa respondeu: honrado pelo mundo, eu também não sou qualificado para visitar o Vimalakirti. Algum tempo atrás, quando eu estava mendigando num pobre vilarejo, o Vimalakirti veio até mim e disse: Mahakasyapa, apesar de você possuir um coração compassivo, você é incapaz de estendê-lo a todos igualmente. Assim você abandonou os ricos e está esmolando comida em uma vila empobrecida. Você deveria esmolar comida imparcialmente de casa em casa. Então isso aqui já é uma coisa um pouco chocante, né? Porque o Vimalakirti, ele vai destruir, assim, né, as nossas construções de politicamente correto, né? Então a gente vai descobrindo que a gente tem uma noção de politicamente incorreto introjetada dentro de nós, né? Então é como se a gente nem sempre se desse conta, mas sempre tem os malvados que tem em algum lugar. E sempre estão, e sempre existem aqueles que, num certo sentido, são os que merecem mais a nossa compaixão do que outros, né? Então é como se a gente tivesse um viés já um pouco naturalizado de quem que merece ser acudido e quem é que merece ser digno ou de merecedor de
afeto ou de alguma coisa, né? A gente sempre tem umas dificuldadezinhas com alguns, assim, né? Então tem essa estética dentro do budismo de que, por exemplo, né, diferentemente dos dias de hoje, naquele tempo a pessoa ser um mendicante era uma coisa até mesmo honrosa em alguns casos, né, especialmente se aquilo era vinculado a uma tradição espiritual, né. Era um modo de vida digno, vamos dizer assim, né. Não era considerado a pessoa não era considerada um perdedor, a pessoa também não era considerado alguém que tinha dado errado na vida, né. Era uma maneira de viver. E, além disso, tem uma estética também por dentro do próprio Dharma de que ah, a mendicância é aquilo que sustenta a prática, né? Então, é como se fosse um indicador de qualidade. Ao mesmo tempo, não deveria se pensar... Então, por exemplo, o Mahakasyapa, o que ele fez? Ele foi em direção àqueles que não tinham condições financeiras, né? Eu penso, ele não vai na casa, não vai no bairro dos ricos, assim, né? Sempre tem um em Higienópolis, algum lugar, alguma coisa dessas, assim, né? Tem umas mansões e tem umas coisas assim, né? Uns condomínios, né? Eu não fui em Alphaville naquele tempo, né? Então, Mahakasyapa tem essa estética, né? Que, por exemplo, você pedir para alguém que não tem condições, não tem condições aparentemente materiais de oferecer algo, se aquela pessoa que tem pouco, tem quase nada, ou não tem nada, ela é capaz de oferecer alguma coisa, ela gera um mérito que ela não consegue nem calcular de tão vasto. Porque o ponto principal é o quanto que a pessoa consegue ultrapassar a noção de uma pobreza que vem de uma mente estreita, uma mente que vem de uma avareza. Então, se vocês forem olhar os textos, né, todos eles dizem que ah, as condições ah, materiais de dificuldade, elas surgem de uma mente de avareza. E as condições de abundância material dentro da vida, elas surgem de uma mente de generosidade, né? Como se fosse o karma que conduzisse as coisas para esse modo, né? Então, o Mahakasyapa, ele tinha um olho, assim, ele diz, olha, quem é que precisa gerar mérito? Aí ele olha para aqueles que aparentemente têm pouco mérito material e ele vai atrás deles, então, para que eles pudessem gerar mérito de alguma forma. Porque quando a pessoa oferece algo, ela não deveria pensar apenas no outro, assim, né? Mas é que quando a pessoa está oferecendo algo, ela mesma sai de uma região de apego, ela sai de uma região de carência, ela sai de uma região de que aquilo não é possível. E a mente dela então se amplia. Então esse ponto ele é muito trabalhado, né? Vocês vão ver vários textos do próprio Buda retornando a esse ponto. Só que o Vimalakirti chega para o Mahakasyapa e diz, olha, todos os seres precisam gerar mérito. Você não deveria fazer distinção entre aqueles que precisam e os que não precisam. Todos os seres estão no samsara. Aqueles que hoje aparentemente estão no samsara melhor, eles estão, se eles não gerarem lucidez, eles naturalmente vão, daqui a pouco a impermanência pega e alguma outra coisa vem acontecer. Não tem saída. Você não deveria olhar com os olhos estreitos de uma situação momentânea. Mesmo que aquela situação momentânea pareça estável, não tem garantia nenhuma de que a pouco ela não se transforme em alguma outra coisa. Então, olhe para os seres que estão presos dentro do samsara, mas não faça distinções entre ricos ou pobres, entre os daqui e os de lá. Você olhe para os seres de modo imparcial. Então, o Vimalakirti deu esse conselho, né? Você deveria esmolar comida imparcialmente de casa em casa. Ao entrar numa vila, pense na vila com vacuidade. Não se deixe possuir pelas coisas. Pense nas vozes que você ouve como simples sons. Isso aqui é como quase um roteiro de meditação para a gente olhar, né? Pense nas fragrâncias que você sente como ventos. Ou seja, não rejeite, mas também não se permita também ser simplesmente abduzido por aquilo de modo que você não consiga nem mesmo contemplar, né? Não pense nos sabores enquanto comer, porque os sabores, essa dimensão da gente começar a elaborar em cima do sabor é que a gente fica preso, né? Aí a gente começa a elaborar em cima de uma experiência. Ah, isso aqui parece com tal coisa, isso aqui me lembra aquilo outro. A gente fica preso a partir dessa elaboração, né? Qualquer pessoa que você entre em contato,
pense nela como alguém que está contribuindo para a sua realização da sabedoria da iluminação. Porque cada pessoa vai desafiar a gente a reconhecer a vacuidade da experiência dela, né? E da nossa própria. Ou seja, cada pessoa está contribuindo para a nossa prática, num certo sentido, né? Porque cada pessoa desafia a gente de um lugar particular, da gente manter a visão ampla, né? Da gente não congelar a pessoa por tabela, da gente não se congelar dentro. Então, qualquer pessoa que a gente encontre, que a gente ouça, que a gente compartilhe alguma coisa em algum lugar, é uma pessoa que de alguma forma está contribuindo para a nossa realização, sabedoria. Porque ela ela tá nos desafiando a manter a visão no contato com ela, né? A gente não costuma pensar nas pessoas assim, né? A gente costuma pensar, gosto ou não gosto, concordo ou não concordo. Mas aqui o Vimalakirti dá um outro parâmetro para nós, né? Dessa forma, sempre que você receber comida, ofereça-o doadoramente para que ele siga o caminho. Então, você recebe uma oferenda, a pessoa deveria ter na mente, no mínimo, um voto ou aspiração de que aquilo, de alguma forma, ajude o outro a poder superar a estreiteza da mente e poder, então, avançar dentro do caminho. E a comida deveria ser oferecida a todos os Budas e sábios antes de você comer. Ao fazer isso, você não deveria manter nenhum apego à vida mundana, nem qualquer pensamento de evitar o mundo do ilusório ao entrar no Nirvana. Então, ao mesmo tempo que não tem um apego à vida comum, vamos dizer assim, também não tem nenhum tipo de aversão ao samsara. Então, vocês vão ver vários textos que vão falar sobre isso. Não tem nem apego ao nirvana e nem rejeição ao samsara. Kasyapa. Não procure por qualquer diferença nos méritos de donativos recebidos e não pense sobre ganhos ou perdas. Esmolar com essa mente não permitirá que a oferenda seja inútil. Honrado pelo mundo. Quando eu ouvi essas palavras, eu fiquei exultante e comecei a ter o maior respeito por todos os seguidores do caminho. Eu não estou em posição de visitar e confortar esse grande homem leigo. Então, isso foi o trauma do Mahakasyapa. Aí vem Shubhuti, que a gente acabou de encontrar no Sutta do Diamante, né? O Shubhuti andava por tudo também, né? Então, aí o Buda foi pro seguinte da fila, né? Shubhuti. Aí o Shubhuti também se desculpou. Aí o Shubhuti tem uma história muito interessante. Ele tem um encontro muito intenso com o Malakirti, né? Porque o Shubhuti, assim como Mahakasyapa, o Shubhuti também foi esmolar, porque esse era o modo de vida deles, né? Eles não tinham um outro jeito de fazer a vida acontecer. Vocês imaginem nós passando por uma situação dessas, né? A gente tendo que acordar de manhã, pegando a nossa tigelinha e saindo andando pelas ruas do nosso bairro, assim, pedindo alguma coisa, né? E se cair, caiu. Se não cair, bom, e aí? Vamos sentar e meditar, né? Então, isso era o jeito que eles viviam, né? Então, o Chubut, mesma coisa. Ele pegou a tigelinha dele e foi, então, procurar alguma coisa. Aí, olha só o Chubut, né? Certa vez, então, o Honrado escolheu o Chubut se desculpou. Certa vez eu fui até a casa do Vimalakirti para mendigar por comida. Então, imagina, ele bateu na porta dele, né? Corajoso. Aí, olha o que o Vimalakirti fez, né? O Vimalakirti tomou a minha tigela, encheu-a de arroz. Bonito, né? Foi super generoso. Encheu-a de arroz e me disse: Chubut, se você sabe que todas as coisas são iguais, ele não entregou, ele está segurando a tigela do Chubut na mão, né? Se você sabe que todas as coisas são iguais, então você pode aceitar essa comida. Aí o Chubut já parou, né? Tá ali o arroz esfriando. Você pode aceitar essa comida
se não tiver máculas, não tiver perturbado por máculas e se não precisar eliminá-las. Ou seja, não tem uma sensação de que aquilo é um problema, que aquilo está atrapalhando o caminho, né? Se alcançar a sabedoria de estar livre do amor e da luxúria, mesmo estando preso ao amor e à luxúria. Isso aqui para um monge é uma coisa horrível, né? Porque a sabedoria de estar livre do amor e da luxúria, mesmo que aquilo aconteça no seu dia a dia. Então, o Vimalakirti, ele sempre vai apontar para esse ponto. O problema não é o surgimento. O problema é como é que a gente lida. Uma vez que a maioria de nós não sabe como lidar, a gente então condena. O problema é que quando a gente condena é que a gente já cria um tribunal de que aquilo a gente está certo e aquilo está errado. E aí a gente se retira de qualquer possibilidade de conseguir olhar com mais profundidade para aquilo e entender e aprender com aquilo, como é que aquilo surge, como é que aquilo me pega, como é que aquela realidade parece completamente sólida, eu tendo entendido que aquilo não tem nada dentro. Então, se a gente inicia através de uma mente que discrimina, que condena, que julga, que qualquer coisa, a gente não tem chance nenhuma de iluminar aquilo, né? Então, o Vimalakirti vai pegar os pontos principais assim que nos pegam, que pegam não só o caminho monástico, mas que pegam a nossa própria vida cotidiana, né? Que são as coisas com as quais a gente se depara. Então, ele vai dizer: se você alcançar a sabedoria de estar livre do amor e da luxúria, mesmo estando preso ao amor e à luxúria, se você não se apegar à discriminação, mesmo vivendo nela. Discriminação seria o fato de a gente olhar para as coisas, a gente raciocinar, ou a gente ter pensamentos, a gente ter ideias e assim por diante. Então, a pessoa não fica fixada, a mente dela não estreita com aquilo. Ainda assim, aquilo surge. Então, ele diz isso. Shubut, se eu fizer essa oferenda enquanto você ainda sustenta uma mente discriminatória, você não receberá benefícios, mas cairá nos 3 destinos maléficos. Aqui seriam os 3 reinos, né? Reino da forma, da não forma e do desejo. Enfim, o samsara, né? Honrado pelo mundo. Quando eu ouvi essas palavras, eu fiquei perdido. Eu não soube o que responder. Vocês imaginam, coitado do Chubut, né? Ele foi lá mendigar uma tigela de arroz e ainda recebe uma bola dessas, né? Aí ele ficou totalmente estatelado. Mas eu vi o Malakirti, ele estava indo embora já, né? O Chubut diz, não, fica com a minha tigela, inclusive, eu nem quero mais, estou indo embora. Então, quando ele estava prestes a partir, o Malakirti falou, né? Chubut, pegue essa comida. Não tenha medo. Aí ele vai acalmar o Chubut, né? Não tenha medo. Aí é o que o Vimalakirti fala, né? Caso o Buda fizesse aparecer magicamente alguém criticando dessa forma, você teria medo? Ele está se entregando aqui, né? Ou seja, se o Buda eventualmente, assim, né, fizesse aparecer alguém, assim, como um sonho, ele oferecesse alguma coisa, você teria medo? Não, ele disse que não teria. Aí o Vimalakirti falou: todas as coisas são ilusórias, não há nada a temer. Pessoas sábias não se apegam às palavras. Você não deve temer. Isso porque as palavras, elas não são a verdadeira natureza das coisas. A liberação espiritual existe onde não há palavras. Honrado pelo mundo, eu não sou capaz de visitá-lo e confortá-lo na sua doença. Nesse ponto, todas as coisas são ilusórias, é o Sutra do Diamante, né? Porque a gente observa que a gente oferece alguma coisa para alguém, aquela coisa parece completamente concreta. Só que se tu vai olhar ali para dentro, tu não encontra necessariamente alguma essência. A pessoa vai encontrar realmente, mas ela não consegue pegar alguma coisa real, realmente. E assim todas as coisas. E ele também ele coloca a luz no ponto da realização. Já não adianta a gente ficar envolvido com as palavras se a gente não permitir que a nossa mente repouse na verdadeira natureza das coisas, que está além das próprias palavras.
Está além do fato da gente conseguir simplesmente encontrar palavras adequadas para isso, né? Então isso foi o Chubut. Eu não sei se foi antes ou depois do Zula do Diamante, né? Mas o Chubut ficou um pouco nervoso aqui, né? Aí depois veio o Purna, que era um outro grande discípulo do Buda também. O diálogo com Purna é super interessante. Vocês vão ver. O honrado pelo mundo, então, apontou para Purna. Mas Purna respondeu: eu não posso visitar Vimalakirti no seu leito de doença. Aí o Purna vai explicar por quê, né? Aí o Purna vai dizer assim: uma vez eu estava expondo o Dharma a novos discípulos que haviam deixado recentemente seus lares. Então, noviços, né? Pessoas, monges que estavam começando a coisa, né? Aí eu vi Malakirti, assim, aparece do nada, né? Ele tá sempre no lugar errado, na hora errada. Nem sabe como é que ele se materializa, né? Aí o Malakirti apareceu lá, né? Ele veio até mim e disse: Purna, primeiramente você deveria estar em meditação, percebendo as mentes das pessoas, e só então deveria ensinar o Dharma. Alimento envenenado não deveria ser colocado em uma tigela feita de joias. Tentar ensinar o Dharma a partir de uma compreensão superficial prejudicará aqueles que estão bem. Seria como colocar o grande oceano na pegada de uma vaca, ou identificar a luz de um vagalume como a do sol. Purna, esses discípulos, eles decidiram uma vez praticar o Dharma do Mahayana, mas mais tarde eles o perderam de vista. Como é possível guiar essas pessoas com uma sabedoria superficial como a visão de uma pessoa cega? Então, Vimalakirti entrou em meditação e fez com que todos aqueles discípulos recuperassem suas mentes originais de seguidores do Dharma do Mahayana. Os discípulos todos prestaram reverência aos seus pés, ouviram seu ensinamento e alcançaram o estágio do não retorno da iluminação. Pão. Eu me convenci, então, que sem as capacidades dos alunos, sem conhecer as capacidades dos alunos, é impossível ensinar o Dharma. É por essa razão que eu sou incapaz de visitar o Vimalakirti. Porque é como se a pessoa chegasse com um roteiro pronto do que oferecer para o outro. E não conseguisse profundamente utilizar a sabedoria do espelho, por exemplo, que consegue reconhecer o lugar do outro, o que o outro está precisando naquele momento. Aí a gente, no caso do Purna, né, chega com uma receita de bolo. É como alguém que chega ali para começar a repetir alguma coisa, simplesmente. Então, é como se a pessoa já tivesse um script de não estar olhando para o outro. E como é que a gente pode oferecer o mais elevado para o outro? Como é que pode oferecer, mesmo que utilizando meios hábeis, utilizando uma linguagem aparentemente mundana, uma linguagem aparentemente terra, como é que é possível oferecer o céu ali dentro? Né? Como é que é possível oferecer a liberação? Então, isso é o desafio que o Vimalakirti colocou, né? Então, é como se o Purna estava dando esses alunos, esses praticantes, eles estavam ali para atingir a liberação. Mas o Purna chega e vai dizer, olha, assim, o samsara é sofrimento, não tem jeito. Eles não, a gente já sabe disso, inclusive nós estamos aqui para ver se a gente encontra alguma outra coisa. Então é como se tivesse um protocolo muito rígido para ser seguido, né? Então Vimalakirti, quando ele diz para a pessoa entrar em meditação, significa você se despir, você se liberar, você conseguir se livrar da concepção de quem é o outro, do que você imagina alguma coisa, e você realmente conseguir acessar uma região mais ampla que você então consiga essa comunicação desde esse lugar, né?
Então ele usa essa imagem, né? Isso seria como colocar o grande oceano na pegada de uma vaca, ou identificar a luz de um vagalume como a luz do sol. Então, isso é no contexto de que tentar ensinar o Dharma a partir de uma compreensão superficial prejudicará aqueles que estão bem. Então é como se tivesse um grande potencial, que é o oceano, né? Tu bota aquilo no tamanho da pata de uma vaca, tu bota dá um ensinamento super estreito, dá uma indicação super estreita, porque a gente pode congelar o outro, né? Imagina que, enfim, aquilo é o que é bom para o outro está precisando ouvir aquilo. Aí a gente começa com essas histórias, né? Então o Vimalakirti não deixa por menos, né? Então, que a gente possa, de alguma forma, é muito interessante, né? O Dzongzar, quando esteve no Brasil, ele falou desses... Quem de vocês assistiu os ensinamentos dele no Rio, né? Sobre o Sutra Haste de Arroz, né? Ele usa a expressão ensinamentos de Cinderela. Achei aquilo super legal, porque ele diz assim, o Buda deu muitos ensinamentos de Cinderela. O que são os ensinamentos de Cinderela? Eles são os ensinamentos assim, é como as crianças da noite que precisam dormir e estão enrolando. Aí o pai e a mãe habilidosamente vão fazer o quê? Vão inventar uma história, vão enrolar eles. Mas assim, não que eles queiram, que as crianças acreditem que agora a Cinderela alguma coisa. É um meio hábito para o outro dormir, porque se o outro não dormir, ele no outro dia vai ficar com sono, eventualmente ele pode começar a ficar doente, ele vai dar um problema. Então é bom que ele durma, é bom que ele descanse. Então, como é que a gente pode oferecer meios hábeis para que os seres desliguem um pouco e se reconectem com essa dimensão que eles sempre carregaram dentro, né? Então começam a surgir, o Zonza diz que a maior parte do budismo é o ensinamento de Cinderela. Ou seja, eles não é o ponto mesmo, né? Mas aquilo nos mantém atados, nos mantém conectados, nos mantém ocupados para que a nossa mente possa se desligar de algumas outras coisas, gerar espaço para que a gente então possa eliminar outras. Aí vem os ensinamentos sobre a vacuidade, os outros ensinamentos, então aquilo vem dar real para nós. Né? Então ele estava dando essa real aqui pro Purna, né? O Purna estava levando os ensinamentos de Cinderela meio a sério. Aí passou o Purna. Aí vem o seguinte, né? O seguinte se chama Mahakatyayana. Foi o outro aluno, né? Eu já fico imaginando os alunos do Buda se escondendo, assim, um vai para detrás da árvore, o outro faz de conta que tem que ir no banheiro e desaparece, né? Porque não está sobrando ninguém. Né? Aí, esses aqui são os que sobraram, né? Mahakatyayana. Então, honrado pelo mundo, indicou então Mahakatyayana, que também declinou, dizendo: honrado pelo mundo, eu também não posso visitar o Vimalakirti. Certa vez, quando o honrado pelo mundo expôs a essência do Dharma, então o Buda, né? O próprio Buda tinha exposto a essência do Dharma. O Mahakatyayana disse que então eu dei sequência aos ensinamentos sobre impermanência, sofrimento, vacuidade, ausência de identidade e nirvana. Então ele está dizendo que isso é um roteiro que ele seguiu. Né? Ele estava numa certa ocasião, o Buda deu os ensinamentos sobre a essência do Dharma, aí num certo momento o Buda se levanta e aí o Mahakatyayana assume o posto e começa então a dar os ensinamentos seguintes. Então ele vai usar esse roteiro. O Vimalakirti também estava por lá. Aí Vimalakirti veio até mim e disse: Katyayana, você não deveria falar sobre o Dharma da realidade como uma mente transitória. Todas as coisas não vêm a existir e não cessam a sua existência. É isso que a impermanência significa. Ou seja, não deveria falar sobre o Dharma da profundeza da realidade de uma maneira conceitual.
Não porque ele leu aquilo e achou aquilo bonito, ele achou aquilo profundo, ele gostaria de impressionar alguém, mas a pessoa deveria expor aquilo que ela praticou, a pessoa deveria expor aquilo que ela realizou, ela não deveria expor outras coisas. Isso é um conselho muito antigo, muito saudável, né, que o próprio Buda ofereceu, que o Malakirti está dizendo aqui, né? Então, como que você vai oferecer ensinamentos sobre o Dharma da realidade com uma mente transitória? Então, aquilo são apenas discussões filosóficas, não tem realidade de realização nenhuma. Então, ele vai explicar o que é impermanência. Todas as coisas não vêm a existir nem cessam a sua existência. Isso aqui é impermanência. Diversas sensações surgem, mas elas não são realmente existentes. Portanto, não há nem sofrimento nem alegria. Por que as sensações elas não são realmente existentes? Porque elas passam, elas são muito fugazes. A gente não consegue necessariamente delimitar o exato instante que a sensação termina. É como um vapor que começa a misteriosamente esvanecer na nossa frente. Mas não é alguma coisa concreta que você consiga objetivamente enclausurar, né? E depois elas ficam apenas como lembranças que às vezes a gente não consegue nem pegar mais, né? Elas simplesmente escorregam da nossa mão. E isso é a essência do sofrimento. Saber que todas as coisas são, em última análise, propriedades nossas, isso é conhecer a vacuidade. Então isso é uma maneira super profunda de falar sobre a coemergência, né? Porque a pessoa se dá conta de que quando ela está olhando para a realidade, ela está, na verdade, a realidade é um espelho dos conteúdos que ela está ali manifestando. Aquilo não está lá, não está no outro, não está no lugar, né? Aquilo é a mente da pessoa que está vendo aquilo. Então isso é a vacuidade, aquilo a pessoa nunca vai encontrar aquilo lá dentro. Isso é a vacuidade. Saber que a identidade e a ausência de identidade não são duas coisas diferentes é conhecer a ausência de identidade. Saber que todas as coisas não vêm à existência e nem cessam de existir é o significado de Nirvana. Então isso aqui é interessante, né? Não é um final, assim, um apocalipse e tudo termina, né? Essa noção de um paraíso, assim, é simplesmente a realização de que as coisas nem vêm à existência e nem cessam de existir. Isso é o significado de Nirvana. Quando Vimalakirti explicou as coisas dessa maneira, os discípulos se libertaram da escravidão da mente. Escravidão da mente. Essa é a razão que me impede de visitá-lo. Então aqui tem muita coisa para olhar, né? Muito interessante essa explicação. Vimalakirti não vai usar um caminho gradual, né? Ele vai aqui surgir como um contraponto ao caminho gradual. Então, por isso que a gente fica impressionado, porque a gente acredita numa causalidade, né? A gente acredita que a iluminação é produto da prática. É como se fosse quase uma prestação que a pessoa começa a pagar, né? Então, quanto mais ela medita, parece que mais próxima ela está de ser contemplada com a iluminação. Então, é como se fosse sempre um produto, né? Aí o Vimalakirti vem e diz, olha, não tem isso em algum lugar, né? É simplesmente você reconhecer as coisas como elas são. Isso foi Mahakaccayana. Aí vem o Aniruddha. Então, honrado pelo mundo, apontou para Aniruddha. Mas o Aniruddha respondeu, honrado pelo mundo, não posso assumir tal responsabilidade. Algum tempo atrás, quando eu estava caminhando, um Deus veio até mim e me perguntou sobre o poder do olho divino. Aqui de uma coisa interessante, né?
Apareceu um Deus. Aí o que o Aniruddha fez? Eu apontei para a manga, né, fruta manga que eu tinha na minha mão e disse: eu posso ver os 3.000 grandes mundos tão claramente quanto eu vejo essa fruta. Aí Vimalakirti de novo apareceu assim, né, parece que estava só esperando, e disse: Aniruddha, o olho divino possui a função da visão ou não? Aí agora ele vai dar um nó na cabeça do Aniruddha. Aí Vimalakirti diz assim: se o olho divino possui a função da visão, então ele não é diferente do assim chamado poder divino dos não budistas. Se o olho divino não possui a função da visão, então não há tal coisa como visão para ele. Então ele disse umas palavras meio confusas aqui para o Aniruddha, e o Aniruddha disse: olha, eu não pude dizer nada sobre essas palavras, eu fiquei em silêncio. Os deuses estavam maravilhados, prestaram homenagem ao Vimalakirti e perguntaram: e quem é que possui o verdadeiro olho divino? Aí Vimalakirti respondeu: apenas o honrado pelo mundo. Ele está continuamente no estado de concentração, percebe todas as terras búdicas, mas nunca mantém qualquer pensamento de discriminação entre o eu e os outros, ou entre existência e inexistência. Ouvindo isso, os deuses decidiram seguir o caminho do Buda. Prestaram homenagem a Vimalakirti aos seus pés e partiram. Essa é a razão que me impede de visitar Vimalakirti. Porque começam a surgir essas coisas, assim, a pessoa tem uma aura, né? E tá bem, mas essa aura é possível de ser vista ou não? Ela é possível de ser mensurada? Ela começa em que parte, assim, para cá ou para lá? Aí começam a surgir essas coisas, né? Então, é como se a própria realização do caminho espiritual fosse alguma coisa também tangível. Como se a pessoa pudesse ver, a pessoa pudesse tocar, tivesse uma forma. Então, é como se a própria noção dessas sutilezas que o caminho nos convida a olhar, elas por algum momento se transformam numa espécie de samsara específico que a gente começa a se relacionar. Então, aí a pessoa tem a sensação que ela está transmitindo alguma coisa para alguém que está pegando lá, e isso vira um tipo de samsara. Então, no Sutra do Diamante teve vários trechos assim, né, que o Buda dizia para o Subhuti: olha, eu não alcancei nada, não encontrei nada, porque se tem algo em algum lugar, tem alguém com medo de perder, tem alguém que talvez não veja, ou às vezes veja, mas às vezes não veja. Aí começa a surgir todo um samsara específico. Aí o Buda paulatinamente vai desconstruindo essas coisas, né? Então aqui o Aniruddha vai fazendo a mesma coisa, o Vimalakirti, né? Aqui no caso o Aniruddha vai fazendo a mesma coisa. Então acho que nós vamos parar por aqui. Semana que vem a gente continua, né? Vai ser interessante, porque depois vai entrar o próprio Raula. O Raula é o filho do próprio Buda. Então, o filho do próprio Buda se tornou um praticante também, né? Aí tem o encontro do Vimalakirti com o Raula, que é super interessante. Mas é isso. Sim, sou eu, Kátia. Oi. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem, tudo jóia. Essa semana, talvez, acho que domingo na própria segunda mesmo, na minha prática da manhã, veio assim uma coisa de que chega de palhaçada, né? Vamos fazer a coisa direito, vamos praticar, vamos, enfim, mergulhar mesmo. Me deu aquela vontade de ir para o Jatavana fazer os meses todos de retiro isolado. E aí depois pensando, né, gente, como fazer isso, né? Como, enfim, para andar rápido, para não perder tempo com distração, para mergulhar no retiro de um ano que fosse,
coisa assim. Mas isso, por enquanto, eu não consigo ver essa possibilidade. Eu acredito que tenha, mas eu não enxergo ela. E aí veio ontem o texto, que você falou um pouco nesse, meio que deu uma quebrada nisso. Assim. Eu não estou conseguindo me situar, minha cabeça está meio rodando, mas ali eles estão com Buda, vivendo para o Dharma, e o engano está presente também, né? Mesmo quando oferece uma tigela ali para meditar, você tem um engano. Então, igual você falou agora, eu tive essa sensação, eu quero pagar minhas contas, minhas prestações todas de uma vez, né? E aí me dá uma certa aflição, porque quando eu começo a perceber distrações no dia a dia, eu olho assim, como que eu posso fazer isso? Onde eu estou? E aí vem uma série de ideias muito formais, que eu acho que não são enganos também. Ah, vou fazer tantas horas de meditação. Tipo, criar uma planilha dármica dentro do meu dia para que eu não possa me afastar disso. Mas isso também é uma ilusão, porque eu vou me afastar, eu vou criar, eu vou ver a forma, igual ali, né? Eu vou enxergar o Dharma, vou fazer de uma forma e vou me apegar a isso também. Então, essas aflições, elas enfim, está rodando isso desde segunda-feira, eu não sei direito como olhar, que mudanças fazer para sentir esse pagar mais uma prestação e avançar um pouco. É que a gente tem uma coisa assim que a gente não tem garantia que o movimento que a gente vem a fazer vai oferecer o retorno que a gente está esperando. Inclusive um retiro, né? Então o retiro não é garantia de nada. Então a pessoa pode parar tudo, entrar em retiro e descobrir que ela está perdendo tempo dentro do retiro, porque ela talvez não era para estar ali naquele momento, né? A pessoa forçou às vezes um pouco a barra. Ou às vezes a pessoa está em retiro, mas o que ela tinha para ver naquele momento deu. Às vezes ela tem que fazer outras coisas. Então, uma das coisas que são muito paradoxais do budismo é que não tem uma ordem das coisas acontecerem. Né? Não tem uma... Tem algumas indicações, é óbvio, né, que surgiram a partir da própria experiência acumulada nesses 26 séculos. Mas não tem uma receita que sirva igualmente para todo mundo, né? Eu acho que quando, por exemplo, o Lama fala desses 14 conselhos, é uma maneira dele, de alguma forma, falar sobre isso, né? E o primeiro desses 14 conselhos é que a gente não perca a visão da originação dependente em qualquer coisa que a gente esteja entrando em contato. Ou seja, a gente é como se a gente de alguma forma tentasse sutilizar qualquer coisa que a gente estivesse vendo, a ponto de não só intuir a vacuidade, mas intuir também uma liberdade que é o fruto dessa vacuidade. Aí ele vai dizer, tenha uma prática regular de meditação, mas ele não vai dizer horas, nem não é isso, né? Mas se a pessoa tem uma prática regular, aquilo ajuda. Ele vai dizer, simplifique a vida. Tem uma série de conselhos ali, né? Pague os seus cobradores kármicos, sim, das relações, né? Então, que são débitos kármicos que a gente tem com pessoas e com situações que nos invadem de vez em quando, né? Às vezes a gente tem regiões de intransigências nossas que a gente não quer olhar muito, né? Não, já passou, isso deu, isso chega, né? Mas aquilo às vezes nos consome por anos, né? Então, às vezes são coisas simples que a gente faz que já produzem uma grande transformação na nossa vida, né? Eu acho que tem também uma coisa super bonita também, que é uma dimensão de faixa 4 que a gente desenvolva de alguma forma, né? Algumas pessoas vão ter isso de modo mais claro do que outras, né? Mas eu acho que essa coisa assim da pessoa ter essa dimensão de Guru Yoga, a pessoa tá desperta assim do milagre que é ela ter encontrado o Dharma, daquilo ter chegado até ela de alguma forma, e dela lembrar assim da linhagem dos mestres e das mestras todas, né? O que eles passaram para manter aquilo vivo. Isso é muito... É como se aquilo fizesse o coração da pessoa também bater ali por dentro. Aí é como se a pessoa, de alguma forma, também se sentisse um pouco conduzida dentro desse processo. Como se ela fosse entendendo que não é alguma coisa que diz respeito a um esforço pessoal, né? Alguma coisa que a gente consiga necessariamente controlar, mas a pessoa, ela paulatinamente vai se colocando à disposição para conseguir manifestar as bênçãos da linhagem, né?
Então é como se a pessoa também se permitisse um pouco ser conduzida por isso, né? E isso vem de uma conexão muito próxima que a pessoa tiver com o Guru Rinpoche, com o Tara, com esse aspecto também da linhagem, né? Que é uma coisa super bonita, né? Porque, querendo ou não, o que a gente está encontrando hoje é fruto de que a linhagem está viva, né? Não só os textos, né? Os textos é o mínimo, né? Mas essa energia, ela segue viva para nós, né? Então, por exemplo, tem essa visão muito interessante no budismo, né? Eles dizem que o dia que a vacuidade parar de ser ensinada é o fim do budismo. As pessoas podem seguir falando de sofrimento, de dukkha, de insatisfatoriedade, de meditação. Se a vacuidade desapareceu, é o fim do budismo, né? Porque aí virou qualquer outra coisa, né? Ou virou um tipo de terapia, ou virou qualquer coisa, né? Mas aí tem essa conexão íntima que a gente pode desenvolver também, né? Então isso vai um pouco nessa direção também, sabe? Mas eu acho que, de um modo mais prático, eu olharia os 14 conselhos do Lama, assim, né? Que é super direto ao ponto disso, né? Porque assim, eu queria. Eu sempre acho que a pessoa ela não deveria formatar uma forma específica dela andar no caminho, né? Porque o que a pessoa deveria aspirar, é a minha opinião, né? Mas aqui comigo é o que eu sinto que as coisas têm andado, né? A pessoa aspira a aprofundar a prática. Se isso vai se materializar como um retiro, se isso vai se materializar como uma oportunidade, sei lá, qualquer uma, né? Se isso vai se materializar, às vezes, como um acontecimento que surge na vida da pessoa e que faz a pessoa, às vezes, girar um pouco no início, mas depois a pessoa vê que ela estava fixada, ela estava com coisas ali latentes para explodir. Então a pessoa aspira a aprofundar a prática. E alguma coisa vai acontecer, com certeza, né? Mas aí ela não está fixada numa forma, né? Porque a forma vai introduzir um sofrimento, que é um tipo de fixação nossa de querer que aquilo aconteça. Aí às vezes tem coisas muito mais maravilhosas prontas para acontecer para nós, ou acontecendo para nós, e a gente não consegue olhar, porque a gente está um pouco fixado naquela construção nossa de um tempo atrás, né, que a gente está assim segurando até agora, né? Então eu acho que isso induz também um tipo de abertura e de confiança assim que a gente vai tendo e vai desenvolvendo, né? Muito bom. Achei interessante, porque eu estava querendo aproveitar esse senso de urgência, essa minha impaciência com a perda de tempo, sabe? Que assim, poxa, por que eu continuo ainda perdendo tanto tempo? Por que ainda segue com tantas distrações? Então, eu estava me debatendo com isso, como fazer, mas eu acho que você me deu dicas muito importantes. Que a primeira é a questão que eu estou na condição do controle, né? Querer controlar alguma coisa, está faltando um pouco dessa entrega, dessa confiança. E essa outra aí da aspiração do funcionamento da prática é isso, né? O formato que isso virá não é o caso, né? Mas que é esse o foco, né? A estratégia que vai surgir para que isso aconteça, ela vai aparecer, né? Então, já me deu uma pacificada boa em relação a isso. E essa questão do texto ali, mesmo numa condição ideal, eu vou levar o engano junto, né? Então, é uma ilusão, assim, de que basta entrar em retiro e que as coisas estão resolvidas, né? E que vai ter um avanço. Obrigada. É, o Sansara vai vir junto. Ele está só esperando, né? Maharaja é o anfitrião, assim, né? O Cicerone do centro de retiro, né? Ele que vai receber a pessoa, né? Ele todo dia vai estar ali, né? Pode ter certeza, né? Não tem lugar seguro no Sansara, né? E é interessante porque o Vimalakirti, ele vai justamente quebrar o apego à forma, né? Então, é quase como se daqui a pouco aparecesse um aluno do Buda e dissesse, olha, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa. O que você acha, Vimalakirti? Ele vai dizer, olha, não há nada a fazer, apenas contemple a profundidade da realidade. Ele vai tirar essa noção nossa de alguma coisa grosseira, né?
Então, é claro que os movimentos grosseiros eles produzem impacto, né? Ele não vai negar isso. Vocês veem que ele sempre começa o encontro tirando totalmente o chão da pessoa. Aí lá pelo meio para o final ele acaba então consertando aquilo de alguma forma. Aí ele coloca aquilo de um jeito que se a pessoa ficar ou não ficar não tem importância nenhuma, porque o ponto principal ele já fez, que é chacoalhar a fixação da pessoa, né? Então nós estamos indo mais nessa direção. O Vimalakirti ele destrói tudo, né? Ele é como se fosse Guru Rinpoche naquele tempo do Buda, né? Guru Rinpoche também faz isso, né? Então é interessante porque são estéticas, né? Tem a estética do Buda, que é essa estética do caminho, do, dos votos, né? E da coisa organizada, e tem essa estética da realização, que é Guru Rinpoche. Mas uma não contrapõe a outra, sim, né? As duas, a gente precisa das duas, mas a gente vai precisar dosar as duas com cuidado. Isso é o que o Vimalakirti vem fazer, né? Vai dosar isso. Henrique. É muito impressionante porque mesmo a aspiração para a pessoa atingir a liberação se torna um sofrimento, né? Isso é muito impressionante. Porque a gente começa a aspirar aquilo, aí a pessoa fica sem dormir depois, né? A pessoa fica impressionante, né? Então não tem nada dentro do Sansara que a gente não consiga transformar em, em Sansara mesmo, né? É muito impressionante. Então, ainda bem que tem o Vimalakirti aqui para me salvar dessa, né? Por favor. Henrique, a gente começou falando sobre o Do Tuco, né? Então, uma coisa assim que me impressionou muito foi que ele recitou o Sutra do Coração durante, sei lá, uns 3 ou 4 minutos, e depois disse que aquele era um presente para a gente, e que, mesmo que não houvesse mais ninguém na face da Terra, que a gente teria aquilo no coração, né? E remeteu também à própria linhagem, né? Que isso dizia respeito ao mestre dele, por sua vez ao mestre do mestre até o Buda, e que ele estaria dando nesse momento para a gente essa palavra que era quase que direta, né? E super bonito, né? É um pouco o que você estava falando, né, a respeito dessa transmissão, né? Interessante. Eu nunca tinha visto isso acontecer, porque né? eles olham numa dimensão temporal totalmente diferente da nossa. A nossa dimensão temporal é muito estreita, né? A gente está olhando daqui para amanhã, assim, daqui para o fim do mês, uma coisa dessas, né? E eles estão olhando aquilo numa perspectiva muito cósmica, né? Então, eu acho que isso é uma das razões dos tibetanos, por exemplo, dos indianos, eles não serem muito cuidadosos, assim, com aspectos materiais, né? Se vocês forem lá, é uma bagunça aquilo. Total, assim, né? Os virginianos passam mal lá, porque aquilo é uma zona completa, né? Tudo meio a boca, assim, tudo caindo para cá, uma goteira ali, tudo andando meio estranho, assim. Porque, imagina, eles passam o tempo todo pensando em permanência, não sei o quê, eles não fazem um remendo naquilo, né? Porque tem coisa mais importante para fazer, né? Então, eles têm uma outra visão temporal das coisas, né? Eles estão olhando exatamente isso, né? O impacto que aquilo vai produzir e aquilo fica guardado no contínuo da mente da pessoa por um tempo infinito, né? Então, eles estão sempre vindo num outro lugar, assim. É muito legal isso. Ainda mais esses grandes mestres, né? Ele como um Rinpoche, né? Imagina. Super bonito. Eu lembro da Jetsuma, né? Quando teve aqui no Brasil ano passado. Super bonito ela contando uma conversa que ela teve com o mestre dela sobre um outro mestre que tinha um comportamento que ela achava um pouco estranho, assim. Ela não citou nomes, né? Mas aí ela foi perguntar para o mestre dela o que o mestre dela achava desse outro mestre que tinha um comportamento meio estranho. Que o mestre dela conhecia pessoalmente, né? Era um grande mestre.
Aí o mestre da Jetsuma disse, olha, esse é um grande mestre, nesse nível é muito difícil dizer qualquer coisa. Mas se você quiser, faça assim, espere ele morrer, conte mais 20 anos. Aí você olhe para os alunos dele. Aí você vai ter uma noção se o que ele estava fazendo foi realmente assim, interessante ou não. Ninguém tem paciência para uma coisa dessas, né? Esperar o outro morrer. Conta mais 20 anos, olha para os outros, né? Achei super. Então esse é o jeito, eles estão olhando aquilo numa outra dimensão temporal, causal, né? Porque a gente tem uma visão muito estreita, né? A gente aperta aqui e dá ali. Mas eles estão vendo que aquilo, na verdade, reverbera por um tempo infinito, né? Então eles estão olhando, não é que eles não estejam vendo que aquilo não aconteceu ali, mas eles sabem que aquilo não termina ali, aquilo continua. Tudo continua, né? Então eles olham desse lugar muito quase cósmico assim para nós, né? Que somos super assim nervosos e ansiosos para tudo para ontem, uma coisa um pouco assim, né? É super legal encontrar esses testemunhos, né? De Malaquias é um desses, né? Mas é isso, pessoal. Henrique,